Eu estou começando mais um Acesso Geral, que bom que você está aí do outro lado. Você fica comigo nessa próxima meia hora, vai ser um papo delicioso no programa de hoje. Eu estou aqui com o ator Álamo Facó. Álamo, muitíssimo obrigado por ter vindo ao programa, obrigado por ter aceitado o convite para contar um pouco do seu trabalho, da sua carreira, das suas peças, filmes, novelas. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você, Márcio, um prazer estar aqui. Aliás, antes da gente começar o programa, eu e o Álamo estavam conversando aqui um pouco sobre como anda a cultura no país, né? E as dificuldades que os artistas, independente da área de TV, ou teatro, ou música, todos nós, artistas, estamos tendo dificuldades para conseguir seguir. Você vê muito isso, né? Na sua área, nas suas peças, por exemplo. No Rio de Janeiro está tendo uma grande dificuldade. A gente já teve um fomento lá que já saiu resultado e várias produções se dedicaram para esse fomento, criaram projetos e viram que foram contemplados, mas o dinheiro público não sai. Que não é assim um dinheiro dado para o artista, pelo contrário, é um dinheiro revertido para a cultura, para a educação, a partir do que a gente investe de imposto que a gente paga, né? É um dos países que mais paga imposto do mundo e a gente não consegue ver isso revertido em cultura, em educação, em saúde, em segurança. E a outra questão é que já foi cortado lá 25% da verba para a cultura, né? Numa cidade que já tem problema para se conseguir pauta, a gente tem muito mais artista, muito mais peça do que pauta. Então, cortando 25% significa teatros serem fechados, funcionários que trabalham para esse teatro não receberem seus salários. Então, a coisa está bem delicada lá no Rio de Janeiro. Está todo mundo se reunindo, está todo mundo querendo transformar isso. E não é a opção do artista, mas estudando a história da humanidade, sempre que a gente se sente sequestrado por um governo, sequestrado por uma situação, por uma guerra, é quando mais se vê fervilhar a criatividade artística dessa região. Com certeza. Aliás, a gente fez um programa falando sobre a Lei Rouanet aqui também, e eu acho importante falar sobre a Lei Rouanet, porque às vezes as pessoas não entendem como funciona, né, a Lei Rouanet. As pessoas acham que talvez seja um dinheiro que vem do governo, que poderia estar indo para a saúde, para a educação, e não tem nada a ver, né? É uma loucura como hoje o que se fala em redes sociais, Facebook, enfim, as pessoas colocam o que elas querem sem saber o que elas estão falando mesmo, né? É uma loucura. Não sei se você passa por isso também, e tem que explicar para as pessoas como é que funciona. As pessoas acham que é uma esmola dada para o artista, na verdade ela é uma quantia mínima comparada ao que é dedicado para a saúde, para a educação, para a segurança, e é o que faz um país ser um país, não é, gente? Quando a gente discute cultura, eu vendo vários atores no Rio de Janeiro colocarem lá, a cultura é o que você vê quando chega em casa cansado do trabalho, cultura é o filme que você vai levar seu filho no final de semana, a cultura é o que funde no ser humano, é o que faz você optar pelo que você optou durante todos os seus dias, é muito mais profundo do que o filme que você leva o teu filho para ver no final de semana. É algo realmente muito sério mesmo, é o que faz um país ser um país, é o que faz a gente pensar. Se eu pensar na Suécia, a primeira coisa que me vem à cabeça provavelmente é o Bergman. Se eu pensar na Espanha, provavelmente a primeira coisa que me vem, pode ver Toreiro, que também é cultura, mas também vai vir o Almodóvar. Então é o que faz um país ser um país. Eu estava viajando pelo interior do Brasil, estava na Chapada Diamantina e aí estava caminhando assim com um rapaz que estava há 1 ano viajando longe dos pais, ele contando da aventura dele. Eu falei para ele, você está fazendo exatamente o que o personagem do filme do Sean Penn fez, do Into the Wild. E aí ele se emocionou, falou que não lembrava que tinha visto esse filme, ele de fato tinha visto, e ele falou, verdade, eu estou fazendo exatamente tudo que o personagem fez. Então a gente não tem noção de como a gente é atravessado pelos livros que a gente lê, pelas peças que a gente vê, os filmes, as músicas que tocam no rádio do nosso carro quando a gente vai para o trabalho. É o que nos funde como ser humano, é algo realmente muito grave. E um país sem cultura é um país totalmente... É o que está acontecendo com o Brasil, vai virando um país motivo de piada, desprezado nos lugares. Eu viajo muito com peça para fora, para a Europa, para a América Latina, e é o que realmente está acontecendo. Há 10 anos atrás todo mundo na Holanda queria ter uma camisa do Brasil, o Brasil estava na moda, você falava que era brasileiro, as pessoas queriam puxar assunto com você, e agora já está acontecendo exatamente o contrário. Mas você não está negativo, né? Você não é uma pessoa negativa, não, e você acredita. Eu sou um eterno otimista, eu sou muito otimista. Eu sou igual a minha mãe, né? A minha mãe já tinha esse tumor cerebral que a gente já sabia que era um glioblastoma multiforme que tem de 3 a 6 meses de sobrevida. E o caso, segundo o médico, que mais durou nessa sobrevida no mundo era de 1 ano. Segundo ele. Depois a gente descobre que tem um médico na Califórnia que fez um tratamento próprio com um remédio de malária, da Amazônia. Mas mesmo a gente sabendo que a minha mãe só tinha de 3 a 6 meses de sobrevida, às vezes ela sem mexer nada do corpo olhava para mim assim no hospital e falava, eu vou sair dessa, eu tenho certeza
certeza! E isso a gente ficava emocionado, com o olho cheio d'água, mas não deixava de ter humor entre a família, falando, nossa, MAP não entrega os pontos mesmo, né? Que loucura MAP era o nome dela. E esse, na verdade, é o tema da peça Mamãe, que o Álamo trouxe para Jundiaí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a peça também. Tem uma nova peça, que você vai fazer um polidense maravilhoso, vai falar sobre sexo. Falar sobre sexo também é cultura, eu acho maravilhoso. Muito, cultura não é? Demais até. Cultura maravilhosa. Aliás, a gente estava conversando sobre a peça A Casa dos Budas Ditosos, da Fernanda Torres, que eu acho incrível e todo mundo deveria assistir. Quem não puder assistir, vai ler o livro do João Baldo, que tem para vender em todo lugar e é maravilhoso também. É, na verdade, inspirado. Álamo, eu preciso perguntar para você sobre a sua ida para a Inglaterra. Antes de você ir para a Inglaterra fazer o seu curso, né, você fez dança, fez interpretação, antes você já pensava mesmo em ser ator? Eu comecei muito novo, porque eu sempre estudei em escola que tinha teatro, então naquela reunião, quando ia chegando a primavera, ia até a peça da primavera, quem vai fazer, qual personagem. A minha primeira memória relacionada ao universo teatral era a turma inteira numa roda, eu tinha 7 anos de idade. E eu lembro de eu ficando assim, adrenalizado para ver se eu ia ser escolhido para ser o protagonista ou não. E adrenalizado para ambos os lados, porque eu também não tinha certeza se eu queria, sabe? E realmente me chamaram para fazer o protagonista, porque tem a ver, quando você é muito pequeno, com o seu humor, com o seu carisma. Então acho que eu já carregava essa energia, assim. Então eu comecei a fazer teatro muito novo, mas não quer dizer que eu já seja um cara que vai bradar, eu tenho 30 anos de carreira, pelo contrário, tem muita coisa que eu aprendo todos os dias. Eu sou exatamente como um ator que começou há 5 anos atrás, assim. Se eu fizer uma peça com um ator que começou há 5 anos atrás, é bem provável que a gente vai ter uma relação de igual para igual, com certeza. E aí sua ida para a Inglaterra foi para se aperfeiçoar? Foi para fugir do Brasil, tô brincando. Não, mas queria dar uma fugida. Mas eu acho importante, eu sempre falo que esses intercâmbios que as pessoas fazem, ou todo mundo precisa fazer, é muito mais um conhecimento do que para aprender uma língua, talvez. Né? Com certeza. Na época era comum, né? Eu tenho 35 anos de idade, na época era comum, eu tinha 17 quando eu fui para a Inglaterra. Você ir para um país para aprender o inglês, né? O Brasil estava com essa moda, assim, todos iam para os Estados Unidos. Foi uma coisa até da minha mãe de lá nessa fundação. Falar, não, tenta ir para a Inglaterra. E foi um alívio ter ido para a Inglaterra. Fiquei 1 ano lá, os primeiros 6 meses foram muito difíceis e os segundos 6 meses foram assim... O segundo semestre, né, foi a melhor época da minha vida, que eu conheci muita gente, eu fiz 2 peças de teatro lá, estudei História da Arte, Literatura Inglesa, Dança, Interpretação. Foi assim, me influenciou em tudo que eu escrevo, em tudo que eu penso, assim. Isso você tinha 17 anos? 17, voltei com 18. E é uma loucura, porque numa época, talvez, que o artista brasileiro, ele era muito taxado em o ator que só canta, o ator que só interpreta, o ator que só faz comédia, e você foi fazer de tudo um pouco, né? Verdade, acho que talvez isso tenha sido importante para a sua formação também. Muito. Depois foi ficando mais comum a gente ter a coragem de se meter num projeto teatral como autor, como diretor, como cenógrafo. Isso veio de um movimento de uns, vamos colocar aí, 15, 10 anos para cá, né? Pelo menos no Sudeste, né? Porque antes a gente teve, há uns 25 anos atrás, o movimento dos encenadores, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, temos né? Antunes, Excelso, Derbal Freire Filho, Bia Lessa, Gerald Thomas, Luiz Martinez Correia. Então a gente fazia uma peça onde o encenador ia pensar o cenário, o encenador ia pensar as entradas e saídas de cena, a mise-en-scène. Hoje em dia a gente tem... Eu estou indo para o 3º solo e para o 4º texto já encenado. Michel Melamed, Alessandra Colassante, Felipe Rocha, Kiki Dias, são pessoas que já se envolvem em várias áreas de uma peça teatral. Vamos falar de teatro agora, então? No segundo bloco eu vou falar sobre cinema e sobre TV, mas agora eu quero falar sobre teatro. E vamos falar sobre o Mamãe, que é o seu espetáculo mais recente. Eu quero saber da ideia. Como é que surgiu a ideia de fazer o Mamãe? Como é que isso apareceu? Você contou um pouquinho falando que tem a ver com a sua mãe, né? Com a história da sua mãe, do câncer, mas como é que surgiu mesmo? Então, Você falou, quero falar sobre. Eu fui provavelmente, Márcia, a pessoa que ficou mais próximo dela nesse período. Eu não era o filhinho da mamãe, então isso até torna a dramaturgia interessante, né? Porque é um filho que já era rebelde, já era... Você sempre foi rebelde? Não era não. Comparado com meus 2 irmãos, eu sou o que mais tenho relação de identificação com ela. Porque eu sempre fui ator e ela sempre foi uma amante das artes. Então tinha essa relação de amor e ódio. Mas eu voei muito cedo também, né? Com 17 fui para a Inglaterra. Depois que eu voltei já não parava mais em casa. Viajava, com 18 anos eu viajava já sem avisar para ela, nem para o meu pai. Então tinha essa rebeldia dos anos 90, sim. Mas muita paixão, né? Ali debaixo de todas aquelas camadas.
Então eu fiquei muito chocado, porque nós artistas, a gente trabalha com o clima de uma cena, o clima de um livro, o clima de um texto. Então vendo o clima de um hospital com um doente terminal que está com uma maçã no meio do cérebro, me deixou muito chocado, né? Naquele papo do o artista é demasiadamente humano. Eu me identifico com esse papo. Poderia parecer, naquele momento, obviamente, é um caso muito sério e talvez fosse uma coisa muito importante e pesada para sua família, mas vocês tentaram reverter isso de uma maneira mais tranquila? Talvez isso também tenha ajudado você a escrever o espetáculo? Claro, assim, tentamos. Assim, a gente foi buscar a medicina antroposófica, por exemplo, porque a medicina clássica, você imediatamente vira um número ali, você imediatamente vira até um cadáver, né? Quando é um caso de um tumor cerebral, que todos os médicos ali naquele hospital já sabem que a sua sobrevida vai ser curta, então a coisa é bem fria e calculista mesmo, assim. Tem vários exemplos, alguns até na peça. Mas não me interessava falar de uma peça sobre um hospital, tons pastéis, é cheio de luz fluorescente como aqui no seu cenário na peça. Que aí eu coloco o meu lado onírico. E quando ela foi entrando em coma, eu fui ficando muito curioso sobre um texto de teatro que pudesse dar voz a uma pessoa que está perdendo as faculdades mentais. Achei que isso poderia dar um texto teatral bem interessante, que é eu estar olhando para você num dia, é o Márcio que apresenta o programa, é o Márcio, daqui a pouco eu olhar e falar, quem é o Homer? Não, ele tá cinza, qual era o nome dele? É cinza, é o Mar. É o Márcio Mar da Grécia, Mar do microfone da Croácia. Então eu fui achando que ela poderia estar tendo uma expansão da consciência durante esse coma. Quando ela saiu do coma, eu perguntei para ela, oi mãe, tem sonhado? Ela fez assim. E eu lembro que eu contei para o Henrique Dias, eu encontrei com ele numa festa, falei, eu vou fazer uma peça onde dá voz a essa mulher que está tendo esse degringolar da ordem da linguagem até. Depois eu esqueci essa ideia, tentei escrever um tratado denunciando a medicina clássica. Esse tratado eu abandonei no meio, porque não cabia a mim fazer um tratado apenas político. Então eu voltei para a peça e aí a peça fluiu com muita facilidade, porque essa personagem principal, a voz dela vinha no meu ouvido, né? Minha mãe já tinha morrido, então eu peguei a personalidade dela, não faço exatamente ela, mas ela é, assim, eu tenho quase certeza que o João Ubaldo se inspirou em alguém ali para escrever. Porque eu ouço a voz, quando eu leio o livro dele, eu ouço a voz dessa mulher. Alguém falando. E no Mamãe tem isso também. Eu ouço a voz da minha mãe, assim, quando eu escrevo. E aí eu fiz faculdade de cinema, então uma peça que vai ter muita coisa documental, só que com todo um alinhavado de filme de cinema da década de 90 americano quase, sabe? Então, os arquétipos são claros, temos a trajetória de uma personagem que tá para morrer e ela tem que tentar sobreviver, ela quer sobreviver. Um filho que vai tentar ajudar, vai descobrir vários tratamentos alternativos, o vilão provavelmente é o tumor e o médico. Então a coisa vai assim, exatamente tudo que eu estudava de cinema no final da década de 90, que o Billy Wilder falava, né? Você tem que pegar o espectador nos primeiros 15 minutos pelo cangote. Então é uma peça que também a plateia não fica à deriva, assim, não. Eles vão e saem bem tomados, como eu saía tomado quando era pequeno e ia ver um filme muito emocionante. Você sai desgastado da peça? Não, eu digo assim, eu saía como espectador, quando eu era pequeno, eu não entendia como era a realização de um filme, então eu saía do cinema muito tomado, como se eu fosse o personagem principal do filme. Mas você como ator hoje em dia, quando você acaba a peça, você sai, você fala, eu preciso do meu momento aqui. É assim pra você? Saio. Muita gente quer falar no final e eu dou essa atenção. Então eu também não posso ficar tão recluso. Mas eu saio bem transformado mesmo. Assim, eu suo, eu canto na peça, o corpo sai muito quente. E é uma jornada, eu conto a vida de uma pessoa que viveu até os 66 anos em 1h15, né? Aliás, eu nunca perguntei isso para um ator. Para você, o momento que você precisa de mais atenção talvez no começo para você se concentrar ou depois, uns 15, 20 minutos para você voltar à realidade, sair do personagem? No começo. Se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro sozinho antes de começar a peça, todo dia de peça, assim. Tem produtor que não deve entender nada, né? Por que esse cara quer ficar sozinho num canto? Porque não precisa nem ser um lugar muito especial, pode ser um cantinho ali do banheiro.
Mas é uma coisa que eu descobri também, muito louca, mas eu vou contar aqui para vocês. Mas é um trabalho que eu fazia que era relacionado à voz, porque eu tinha uma estrutura física que quando eu era pequeno eu ficava rouco, né? Assim como o Alexander, que foi o cara que desenvolveu a técnica de Alexander. Então o trabalho dele era todo voltado para a respiração, tudo que um ator precisa, né? Para a respiração, pesar os órgãos, a gravidade, pesar o teu corpo no chão, deixar pesar essa região aqui. Eu não sei se isso acontece com todos os alunos, mas comigo passou a abrir aqui o córtex, provavelmente a glândula pineal, que realmente quando eu consigo soltar aqui essas vértebras do pescoço, realmente eu fico com o cérebro muito mais oxigenado, então eu penso mais rápido, eu fico mais otimista, eu fico mais veloz, com mais brilho no olhar, então fazer a peça nesse estado é muito bom. Como que chama esse... Essa minha técnica é minha, mas essa é sua técnica. Começou de um trabalho que é chamado Técnica de Alexander. Era um ator australiano do final do século XIX, que ficava rouco, encenando Shakespeare. Então ele começou a se estudar, não existia câmera, através dos espelhos, que foi vendo que era um problema postural dele. Então comigo foi passando a fazer essa coisa que abre. Até o meu outro solo, Talvez, que se chamava Talvez, eu lembro que um dia de espetáculo ia o Caetano Veloso, o Marco Nanini, o Fernando Eiras e um monte de gente. Aí eu ficava lá deitado no livro, no chão, aí daqui a pouco fazia assim, pá! E aí eu ficava felicíssimo, eu falava, consegui abrir a glândula pineal. Só que eu tô contando pra vocês uma coisa muito pessoal. Tem produtor da minha peça que às vezes me vê procurando um cantinho, não deve entender nada, deve falar, isso é um louco. Agora, acontece de eu voltar de uma filmagem, de eu voltar de uma gravação e ir direto pro teatro. Então não posso me apegar a ficar isolado, pesando todos os órgãos no chão para entrar em cena. Eu tenho que estar disponível mesmo no engarrafamento, chegando no teatro uma hora antes, eu tenho que já estar... Acho que todo esse trabalho de transformação do pensamento e transformar o hábito, acho que ele tem que ser sempre interno, sabe? E agora você está com uma peça, provavelmente, que deve estrear esse ano. Que é uma peça nova que também vai falar sobre sexo, né? A gente estava falando no começo aqui. Você já está montada? Como é que você está trabalhando essa peça? O nome da peça é Trajetória Sexual. Ela até entra como parte de uma trilogia, que o meu primeiro solo, que eu escrevi e atuei, se chama Talvez, o segundo Mamãe, e esse agora é o Trajetória Sexual, e ele é uma autoficção, que é um termo que a gente usa há mais de 10 anos no Rio de Janeiro para os autores que pegam experiências pessoais e também se permitem ficcionalizá-los. Então eu coloco muita coisa minha, mas coloco de muitos amigos meus e também solto a imaginação ali, porque se eu, Álamo, com 35 anos, vivi muita coisa e coloco coisas de amigos e coisas que eu crio, coloco numa pessoa só, conto tudo isso na primeira pessoa, esse cara é quase um Forrest Gump sexual, então ele já viveu de tudo. E ao mesmo tempo ele não é um safado, ele não é um ninfomaníaco, como no filme do Lars von Trier, com a Sophie Charlotte. Ele é um cara que quando vai ver, tá numa suruba, quando vai ver, tá experienciando algo que nunca experimentou, quando vai ver, tá... Então isso é muito legal, que não coloca ele como um libertino, como um cara promíscuo. Não, ele é super tranquilão. Agora, falar de sexo para você é tranquilo? Você acha que é mais fácil escrever e falar de sexo do que falar sobre uma doença? É mais divertido. É mais divertido. Bom, isso com certeza. É mais divertido. Eu já apresentei esse texto num evento que teve na sede das CIAs no Rio de Janeiro. E a plateia riu à beça. Eu não sabia que eles iam rir tanto. Acho fundamental. O ser humano deveria falar muito mais sobre a morte, que é o que eu falo no Mamãe, que é o futuro de todos nós. Estamos falando aqui, estamos assistindo esse programa. E a gente não fala muito disso, né? Não fala muito sobre a morte, não fala muito sobre sexualidade, né? Que não mudou tanto, né? Se pensar como o Shakespeare transava com a mulher dele e como a gente transa, não mudou tanto, né? Mas eu acho que as pessoas riem também porque elas ficam um pouco... aquele riso nervoso quando se ouve falar de sexo, né? Talvez também seja isso, né? Também. Bom, constrangimento. Também. Né? Imagina, total. se a Fernanda Torres já causa esse constrangimento, dando certeza de que é uma personagem, imagina eu falando que tudo aconteceu comigo, de fato. Sabe? Curiosíssimo agora pra saber isso. Muito. Pra As saber pessoas falam, eu quero ir lá só pra ouvir o que você vai contar. Polidense você fez já na vida também ou é só pra peça? Polidense vai ter na peça. Mas você já fez na vida também, não? Não. Nunca fez? Não. Eu tenho uma mania de ir pra balada, eu vejo aquele cano parado e falo assim, essa coisa é pra mim aqui. Eu já fiz em Berlim, já. Já em Berlim, eu fiz uma sessão do meu solo em Berlim, e aí, viagem berlinense, você tem que ir nessa, acho que foi a Pussycats, eu acho. A boate que eu fui, que era só de underwear. Eu fui de cueca e Jura? A peça começou, né?
e aquele suspensório, e minhas amigas foram de calcinha, uma loucura. É uma boate que não pode gravar nada, não pode fazer nada, tirar foto e tal. E aí, no auge, assim, eu tava tão feliz que a peça tinha dado certo, tão feliz que tinha sido um sucesso lá em Berlim, que uma hora eu subi no Paradise, comecei a dançar, os berlinenses sem acreditar. Foi uma loucura, mas eu fiz de brincadeira. Eu tenho que fazer aula, eu vou fazer aula. Agora, essa peça, ela tem data de estreia ainda não? Então, eu coloquei no Oi Futuro, que é um evento lá, um edital que tem no Rio de Janeiro, coloquei para novembro. Mas está tudo tão em suspensão no nosso país que eu não tenho certeza se será em novembro. Se não for em novembro, vai ser em 2018. E sobre o que você me perguntou, falar sobre sexualidade importante é das coisas mais importantes. Eu fui um adolescente super inseguro sexualmente, com várias curiosidades, com vontade de perguntar várias coisas que eu não tinha quem perguntar. Não acho que fui o único, né? Acho que muitas pessoas... Acho que a maioria. É, a maioria das pessoas, né? Daí vem a minha vontade de falar sobre sexualidade. E a gente entrou aí em vigor, né, a lei da escola sem partido, que ficou conhecida como a lei da mordaça, onde o professor é proibido de falar sobre sexualidade em sala de aula. Então nós estamos vivendo um momento que é fundamental. Esse personagem ele vai contando as experiências sexuais dele sem discernir muito gênero, sabe? Então tá na moda fazer peça e fazer filmes sobre discussão de gênero, né? Só que sempre se coloca isso como algo definitivo e concreto, né? Fazer uma peça sobre uma trans que foi torturada em Portugal, que um amigo meu tá fazendo agora no Rio. O outro vai fazer sobre... Esse cara vai falando sobre isso com a maior naturalidade. Ele é assim. Ele ele conhece homens e mulheres de forma totalmente natural. Ele não vai colocar isso como um ponto de virada no roteiro. Me apaixonei por um homem. Poderia ser isso, não é. Ele vai contando assim. Eu imagino que na peça da Fernanda Torres também tem um pouco isso, né? Tem bastante, tem muito. Tem também. Tem muito. Mas eu tô curioso para ver essa. Ela se chama? Trajetória Sexual. Trajetória Sexual. Vamos esperar para novembro. A da Fernanda Torres fala da época do desbunde, né? Essa já fala de uma época... 60, né? Essa já fala de uma época que, se você quisesse, fulano passou por você. Você acabou de sair de uma novela. Isso, eu fiz Sol Nascente. Eu entrei para fazer uma participação de 2 semanas e o personagem acabou ficando 2 meses. Era ali um embate direto com o personagem do Henri Castelli. E foi uma experiência maravilhosa, eu adoro, porque lá eles me chamam para coisas bem variadas, assim, né? Então esse era um motoqueiro, dono de um bar, um cara meio grosseirão, meio mau caráter. Foi muito interessante. Você trabalha, você conseguiu, na verdade, na sua carreira televisiva, vou falar de televisão aqui, trabalhar sempre o humor e trabalhar o drama e trabalhar vários gêneros, na verdade, né? Isso que eu acho que foi importante. Isso é bem legal, porque tem bem a ver com o que eu já vinha fazendo em teatro, assim. Já fazia bastante humor, mas também fazia muito drama. Essa peça que eu fiz com o Marco Nanini, chamada Pterodátilos, tinha humor, mas também tinha momentos muito barra pesadas, assim, bem instigante, sabe? Então eu consegui levar isso para os trabalhos em audiovisual, em cinema e televisão também. E o cinema para você? E você sabe que eu estava vendo que você fez o Maior Amor do Mundo. O Maior Amor do Mundo, na verdade, foi um dos primeiros filmes, acho que quando eu entrei na TV, que eu fui fazer uma junket, fazer uma coletiva, eu olhava aquilo e falava, gente, que demais isso. Tava começando. E era incrível, né? É o filme do Zé Wilker. Do Zé, foi muito legal, assim, o cinema teve uma época que tava, assim, bombando, né? Aquela época também que a Ancine tava bombando, então rolou muito filme no Rio e São Paulo, então essa foi bem a época desse filme do Wilker com o Cacá Diegues. E logo depois eu fiz o Tropa de Elite, então fui emendando um trabalho no outro, foi bem legal, assim. A gente está vivendo, na verdade, a gente passou por uma época, na verdade, que o cinema nacional, nesses últimos 2 ou 3 anos, descobriu a comédia, né? A comédia leva público, muita gente vai aos cinemas, chega a 1 milhão de espectadores ou mais, até a gente viu Minha Mãe é uma Peça 2 agora com mais de 9 milhões, é uma loucura e eu fico muito feliz com isso. Mas talvez agora os diretores estejam querendo também desbravar outros gêneros, né? Isso. Você vê isso, você como ator, você tem percebido isso no cinema? Eu tenho percebido sim, que existe o desejo em fazer comédia ainda, mas não tem o compromisso de se bater 5 milhões de espectadores, sabe? Então eu estou no projeto de um filme da Fox, com o Zé Lavigne, eu sou protagonista, com a Carol Castro, o nome do filme é Cedo Demais. E é uma comédia de humor negro, é uma comédia que tem referência a filme do Hitchcock, tem referência àquele filme do John Cusack, que é o Alta Fidelidade, que foi referência, né? Foi uma referência, né, uma época, né? Todo mundo
toda leitura que eu ia de comédia falava, não, que é E uma fazia listinhas, né? Todo mundo fazia listinhas de músicas. É verdade. Então, assim, então são referências de filmes que não necessariamente estão com compromisso com a bilheteria, ou então com o blockbuster, né? A cultura do blockbuster em si. E as pessoas, eu acho que perderam também. Eu acho que a comédia ajudou muito as pessoas a irem ao cinema e perderem essa coisa do filme brasileiro. Isso acabou, eu acho, né? Ou pelo menos diminuiu muito essa coisa do preconceito que as pessoas tinham com o cinema brasileiro. Mudou bastante. Até quem já tinha essa visão de cinema brasileiro eu não gosto de ir, mudou muito graças a esses filmes de muita qualidade. Não só os de comédia. Acho que o Tropa de Elite 1 e o 2 também atingiram assim um número gigantesco de espectadores. Foi algo assustador, assim. Você vê até a própria Argentina, o filme mais visto foi aquele recente que são... Relatos Selvagens. Relatos Selvagens. E que não é tanto público, parece que um público grande na Argentina deve ser 3 ou 4 milhões para um Foram grande 4 filme, milhões, mas são 40 milhões de argentinos, né? Então 10% do país assistiu. Proporcionalmente, é como se fosse 20 milhões de brasileiros. Acho que a gente nem tem essa proporção. Porque lá a Argentina, apesar de ser um país com a economia, né, difícil, tem uma classe média muito grande, né? Então eles conseguem botar 10% do país no cinema, né? E eles respeitam muito a cultura deles, isso que é muito louco, né? Isso louco não, na verdade é um louco bom, na verdade, mas é muito importante. Você vai viajando pela América Latina, quando você chega em Buenos Aires, por exemplo, você vê que ali tem uma personalidade, né? É tudo muito marcante, né? A música, a dança, os quadros, os museus, tudo é muito marcante, assim. Bom, já sabemos a sua próxima peça, né, para o final desse ano. Sabemos do seu próximo filme, que você falou agora com o Carol Castro. E televisão, agora você vai estar na próxima novela também das 7. Isso, é a próxima das 7, chamada Pega Ladrão. É uma novela com o Matheus Solano, com Marcos Caruso e Irene Ravache. Eu estou muito feliz. Eu faço um psicólogo doidão, alternativo, meio hipster, da filha do Matheus Solano, que vai descobrir que tem vários problemas psicológicos e comportamentais. Então eu não vou atender ela num consultório tradicional, vou atendê-la na praia, numa cachoeira, numa praça. Eu estou bem animado. E é a primeira novela da Cláudia Souto, que é uma autora que está há anos lá na Globo, e ela já tem esse projeto há 5 anos dessa novela. Então a gente está bem animado, está com toda a pinta de que vai ser um sucesso essa novela. E as novelas da 7 têm sido sucesso, né? Isso que é muito bom também, né? Ter pegado um público muito bom. Alamon, muitíssimo obrigado. Obrigado a você, Márcio. Adorei o papo, de verdade. Também. Sucesso para você. A gente se vê nas peças, nos filmes da vida. Quero encontrar mais você pra gente conversar. Com certeza, foi um prazer e eu aguardo vocês lá, hein? Obrigado, gente. E volte sempre pra Jundiaí, viu? Com certeza, será um prazer. Valeu. E olha só, eu vou ficando por aqui, lembrando você de casa que eu volto no próximo Acesso. Até mais, um beijo, um abraço, tchau.